Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga Advogado e hoje o nosso tema é previsão orçamentária. Falar em previsão orçamentária, devemos pontuar algumas questões, como o que vem a ser uma previsão orçamentária, quem deva realizar essa previsão, qual o momento oportuno de se apresentar essa previsão e quais são os elementos essenciais para que tenhamos uma boa previsão orçamentária. A princípio, previsão orçamentária, como a própria palavra nos induz a pensar, é aquilo que venhamos a trazer como expectativa de gastos daquele condomínio durante aquela gestão daquele administrador. Administrador é esse síndico, profissional, não profissional ou administradora, que deva levantar alguns dados sobre o condomínio das gestões passadas para que haja uma análise financeira de tudo aquilo que aquele condomínio, dentro daquela concepção, dentro daquela formatação, vem gastado ao longo do tempo para se manter. E aí, essa previsão orçamentária ela é elaborada justamente como uma sequência daqueles gastos tidos com a manutenção daquele condomínio. Devemos aí atentar para alguns elementos muito importantes que devam ser levados em consideração para uma boa previsão orçamentária. Devemos aí analisar a convenção do condomínio, onde estabelece o rateio das cotas condominiais, geralmente por frações ideais. Devemos ver aí o quadro desse rateio pelas unidades autônomas, qual é o custo de cada unidade para se estabelecer as cotas condominiais, e então ter um total de arrecadação para essa previsão. Devemos levar em consideração também as atas passadas, pois nas atas estão o histórico do condomínio, o que foi deliberado em outras assembleias, alguns outros gastos esses eventuais extraordinários que ocorreram e que devam ser dados sequência, que vai impactar na próxima gestão financeira do próximo síndico. Devemos também levar em consideração outros elementos como a inadimplência, o que o condomínio está deixando de arrecadar com frequência. Será que nesse momento é oportuno falar na contratação de um serviço garantidor ou de uma assessoria jurídica, por exemplo, para a cobrança de inadimplência, o que geraria um gasto na folha de pagamento ordinária do condomínio? Então, todos esses elementos, caro administrador, deva ser levado em consideração. Temos aí a lei de locação de imóveis urbanos, que ela prevê lá, a lei 8.245 de 91, estabelece lá no seu artigo 23, parágrafo 1º, os gastos ordinários. É importante que você, gestor, saiba diferenciar os gastos ordinários dos extraordinários. Aqui não vamos pormenorizar quais seriam esses gastos, seria um tema para uma próxima apresentação, um próximo vídeo. Mas podemos ressaltar alguns pontos que podem surgir algumas dúvidas entre o administrador, como, por exemplo, é tido como gasto extraordinário a pintura. Porém, essa pintura, pintura de fachada, pintura do todo do condomínio, são dito gastos extraordinários, obviamente, aí o rateio será entre os condôminos, não entre, por exemplo, os inquilinos. Mas o gasto ordinário, aquele de manutenção das áreas úteis, de conservação daquilo que já existe, como a pintura de área comum, ela é tida como gasto ordinário. Portanto, poderia ser cobrado ali no rateio, na disposição da taxa condominial, por exemplo, da cota condominial como gasto ordinário, a ser pago, por exemplo, pelo inquilino. Então, essas nuances, você, administrador, deva ter pleno conhecimento como cobrar e a quem cobrar, para que isso não impacte negativamente na previsão orçamentária. Importante também se faz destacar que para a previsão orçamentária deva ser aí feita uma expectativa do fundo de reserva, por exemplo. O fundo de reserva, esse também tido como ordinário e extraordinário. Como assim? Lá na lei de locação, artigo 23, traz os gastos ordinários, bem como o artigo 22, que traz o parágrafo único lá, que traz seus gastos extraordinários, prevê que o fundo de reserva, ora, pode ter um cunho como uma contribuição ordinária e outra como extraordinária.
ela seria ordinária, a extraordinária, quando da sua constituição inicial. O condomínio está se instituindo, por exemplo, e ele precisa formar um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, quem deva contribuir para ele são os condôminos. Porém, se houve um gasto direcionado do fundo de reserva, que era para gastos extraordinários, gastos não previstos ali de forma ordinária, tiver que ser reposto, essa reposição será cobrada talvez por meio de um fundo de reserva que será pago então pelo condômino, como a título de reposição. Então, o síndico administrador tem que ter esses elementos em mente. Toda essa documentação, dita convenção, atas das assembleias anteriores, o quadro de rateio, que geralmente é previsto na convenção, deva ser levado em consideração para uma boa prestação de contas. Lembrando você que quem aprova a prestação de contas não é você gestor, nem administrador, nem síndico profissional. É a Assembleia através dos seus condôminos. Uma vez feita essa prestação de contas e aprovada, ela deva, em regra, vigir pelo aquele período anual, até a próxima realização da Assembleia Ordinária. Caso isso não ocorra por um evento, caso fortuito ou de força maior, por exemplo, um dissídio da categoria que venha a sair aí em maio, junho do ano e tem que retroagir a março, e nós não temos com exatidão qual o percentual desse dissídio, ou algum outro gasto extraordinário, algum problema que não poderia ser, não entrou na equação ali de gasto extraordinário, que pudesse ser colocado ali para fins de cômputo dessa prestação, dessa previsão orçamentária, o síndico teria que realizar uma nova assembleia, a Assembleia Geral Extraordinária, pontuando essa questão particular para que fosse deliberado pelos condôminos e então, de repente, feito um acréscimo aí a essa cota condominial ou como taxa extra ou um fundo de reserva, uma reposição, porque foi aquele fato pontual que não se pôde prever. Então, é muito importante que você, gestor, tenha em mente que a prestação de contas é tão fundamental quanto a previsão orçamentária e quanto a boa e fiel gestão condominial. Falar em uma boa previsão orçamentária é dar a um condomínio um respiro, um alento, é dar a ele subsídios para que ele continue de forma ordeira a se movimentar, tendo todos os seus serviços essenciais resguardados. Lembrando que um condomínio, na figura de seu gestor, que não pensa em conservação, por exemplo, pode estar fadando o condomínio a ter futuramente gastos extraordinários não previstos, porque quis fazer aquilo que nós denominamos uma economia porca, não instituir um fundo de reserva, um fundo de conservação, de manutenção, para que faça frente aos gastos de conservação do condomínio, as instalações de segurança, elétrica, enfim, entre outros que rotineiramente, com frequência, precisam de manutenção, onerando assim o condomínio, o que vai impactar diretamente na previsão orçamentária. Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos. É um tema extenso, prometo estar retornando, abordando mais sobre essa questão, mais sobre o impacto dessa obrigação do síndico lá, previsto no artigo 1348 e seguintes, né? A questão da prestação de contas, da previsão orçamentária, que será tema de novos vídeos. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe nosso vídeo. Obrigado.